E aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o José Eduardo. Estou aqui hoje, para trazer o nosso primeiro podcast. Comigo, o Gustavo Dias Opa! e o Jorge, Ah, para debater um tema muito interessante, que no caso é a habilidade de realizar o salto com um pé só, focando principalmente falando em relação às crianças, porém na visão do Galahu, se baseando no livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor. Bom, já de início, puxando para o livro, na verdade o termo pular com um pé só não é nem mencionado, né? Ao invés disso é citado o saltitar. E posteriormente a isso, já é falado essa relação de que é uma atividade que requer uma capacidade cognitiva além de uma força muscular e um equilíbrio dinâmico. Por quê? Principalmente pensando na criança, é um movimento em que se inicia com um pé, né? E faz a decolagem e depois vai aterrissar com esse mesmo pé. E para fazer isso de maneira pró-eficiente, tem outras questões que são requeridas, né? Especialmente a parte cognitiva. Para poder ser desenvolvido em crianças assim, ele estipulou em 4 estágios, que vão ser passados agora aqui na televisão, né? O estágio 1 vê-se que a criança tem muita dificuldade, né? Principalmente o joelho fica à frente do corpo, a perna erguida. No estágio 2 já tem uma evolução gradual bem leve. Na terceira, o pé já está mais para trás. E no quarto, agora, né, o movimento já está totalmente completo. Para ser trabalhado essa relação com as crianças, principalmente um movimento de que exige bastante do aluno, assim, é muito interessante que, principalmente trabalhado em escolas, né, tem a questão do feedback e das brincadeiras. Por quê? Por ser uma atividade de alta dificuldade, né? Então daí tem que ser trabalhada a base dela em relação a brincadeiras e atividades lúdicas, para a criança se sentir mais à vontade e aprender com mais facilidade. Além do feedback positivo de sempre estar falando, sempre incentivando ela para que cada vez mais cative e que continue realizando a atividade. Bom, agora que já fiz a introdução, passo a voz ao meu amigo Gustavo, que ele vai falar agora sobre a classificação da habilidade. e o Galahu ele classifica essa atividade de saltar com o pé só como uma atividade, como uma habilidade locomotora fundamental, que faz parte no desenvolvimento de habilidades motoras básicas que são desenvolvidas durante as crianças na sua infância. E essa habilidade geralmente começa a aparecer entre os 3 e 4 anos de idade. Então a criança ela começa a testar o seu equilíbrio com uma perna só e também ela começa a ter um pouquinho de noção da força que ela tem que usar para levar o seu corpo para cima e para frente, usando uma perna só claramente. Aí por volta dos 5, 6 anos de idade, essa habilidade ela vai meio que sendo mais refinada. Daí as crianças conseguem executar elas de uma maneira mais rítmica e controlada, mas ainda assim não é da maneira mais proficiente. E para essa habilidade desenvolver, claramente é necessário alguns componentes físicos. Então, o primeiro seria o equilíbrio. O Galahu ele enfatiza que pular com o pé só requer muito equilíbrio porque a criança tem que manter o centro de gravidade sobre o pé enquanto ela está no ar e enquanto ela vai aterrissar também. E a atividade ela requer uma coordenação de diferentes grupos musculares para que consiga ter um movimento mais de maneira mais fluida. Então, o braço oposto do pé de apoio ele vai balançar frequentemente para que consiga ter um melhor equilíbrio e uma boa propulsão. Também a força é muito importante, principalmente na força dos membros inferiores, que é o que faz a ter o impulso do corpo para cima. Então ela é muito importante também. E Zé, não sei se você está sabendo, mas o Galahu ele discute que essa habilidade ela tem uma progressão natural. Então, inicialmente a criança vai conseguir dar um, dois saltos. E com a prática e o desenvolvimento físico, ela vai conseguir dar saltos em distâncias maiores e por mais longos períodos, entende? E ele menciona também que à medida do tempo que as crianças vão dominando essa habilidade, elas vão conseguir integrar movimentos mais complexos durante o salto. Então, ela vai saltar já mudando de direção,
vai conseguir saltar de diferentes ritmos, tudo isso com um pé só. E pular com o pé só é muito importante porque ele contribui para o desenvolvimento de outras habilidades, como correr, saltar, dançar, qualquer outra habilidade motora, ele vai ajudar muito. E o Galahu sugere que o domínio dessa habilidade está associado em melhorar a consciência corporal. Então, a criança ela vai adquirir mais confiança na hora de desenvolver outras habilidades, entende? Aqui, ó, o diretor tá falando aqui que temos uma pergunta do chat, então vamos aqui conferir. Olá, pessoal, boa tarde. E as crianças que têm dificuldade em saltar com o pé só, o que podemos fazer para ajudar? Então, o Galahu, ele observa que essas crianças com maior dificuldade acabam precisando de mais oportunidades de prática e de desenvolver a força e o equilíbrio. Então, ele sugere atividades como jogos e brincadeiras para auxiliar no desenvolvimento da habilidade. Então, como a criança gosta muito de brincar, geralmente as crianças gostam, né, de brincar, seria uma melhor forma de incentivar o uso da habilidade. Então, jogos como pega-pega, amarelinha, essas coisas assim, vai acabar auxiliando na hora da criança desenvolver. E o Galahu, ele fala que o desenvolvimento motor ele vai ocorrendo em vários estágios. E cada um desses estágios apresenta alguma característica diferente e específica para essa habilidade. Eu acho que o Jorge vai conseguir falar pra gente melhor esses estágios. Vamos lá, Jorge. Opa! Então, segundo o Galahu, nós temos os seguintes estágios no salto com o pé só. Nós temos o estágio inicial, em que a criança ela tem um pouquinho de dificuldade ainda em manter o equilíbrio. Então, para essa etapa, ela ainda utiliza os braços como apoio e a altura do salto que ela realiza é pequena. Ela até consegue saltar, mas só apoiando na parede, em algum lugar, e com uma pequena distância do salto. E aí o movimento é meio descontrolado, não é preciso 100%. Aí depois disso nós temos o estágio elementar, onde o equilíbrio já é melhorado, nós temos a força um pouquinho maior, então a criança consegue saltar um pouquinho mais alto, e os braços eles conseguem ser utilizados de uma forma melhor. Não precisa mais do apoio ali, mas ainda não está no 100% do salto. E aí nós temos o estágio maduro, ou então o proficiente, que o equilíbrio da criança ele se torna excelente, e os braços eles são utilizados para impulsionar o corpo para cima. E aí a altura vai de acordo com a força máxima da criança. Então a altura já não é algo mais limitante, não é algo mais limitado. A criança já consegue saltar o máximo que ela pode. E aí nós temos alguns fatores que podem influenciar o desenvolvimento dessa habilidade. Como a maturação, a idade biológica, por exemplo, é um fator que é imprescindível para determinar essa força muscular, a coordenação e até mesmo o equilíbrio. Aí, além da maturação, nós temos a experiência, que é o quanto essa criança já treinou esse salto com um pé só. E além dessa experiência, nós temos também o ambiente, que é um dos principais fatores que pode influenciar no desenvolvimento. O ambiente que a criança vive, se tem estímulo, se tem oportunidades de estar experimentando essas práticas, coisas nesse sentido. Bom, agora para finalizar, vou falar um pouco mais sobre a relação da importância da análise do Galahu, porque ela permite que nessas situações identifique as dificuldades do aluno em relação à atividade, planeje as atividades fundamentadas na brincadeira propriamente e também consegue avaliar o processo, né? Então, de maneira resumida, oferece uma visão abrangente, bem detalhada, né, do desenvolvimento da habilidade, que é o do pular com um pé só, e também analisa os movimentos e considera fatores que influenciam esse processo. De maneira geral, aqui eu finalizo a minha fala e também o nosso podcast. Muito obrigado.